Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Chucky. Nos vídeos anteriores eu cheguei a comentar com vocês, né, que eu tava achando o ritmo dessa nova temporada do Chucky bem interessante, né, o ritmo tava um pouco mais lento pra introduzir de um jeito assim mais devagar todos os elementos, né, e trazer os personagens de volta, né, recontextualizando eles e tudo mais. No entanto, a partir desse terceiro episódio, eu confesso que eu tô começando a me preocupar um pouco com esse ritmo, porque eu acho que essa temporada, né, ela deve ter 8 episódios, assim como a primeira temporada também teve 8 episódios, o que significa que semana que vem, né, o lançamento do quarto episódio já vai representar pra gente a metade dessa temporada. E eu achei que até agora poucas coisas aconteceram e também a gente teve poucas explicações sobre coisas importantes, como por exemplo, né, o que aconteceu com o Andy e a Kyle. A gente já tá quase na metade da temporada e a gente ainda não sabe nenhuma informação sobre isso, a gente ainda não sabe se a Kyle sobreviveu ou não, e é algo que eu esperava que eles fossem responder um pouco mais cedo na temporada. Não sei se eles vão deixar isso pra resolver só lá, né, nos últimos episódios. Eu acho que isso não seria tão interessante, né? Eu queria que eles começassem a resolver isso antes. Além disso, também tem a questão, né, gente, da história da Tiffany e também de Glenn e Glenda, que estão chegando na série, né? No final do episódio passado, Glenn e Glenda estavam começando a aparecer. Eu já tava assim, meu Deus, pronto, semana que vem a gente vai conhecer eles. E aí chega nesse episódio, Glenn e Glenda nem aparece. Eu tô sentindo, né, que provavelmente a organização dessa temporada vai ser episódios ímpares, focados, né, no grupinho Jake, Lexi e Devon, junto agora com a Nadine. E os episódios pares, a gente continua tendo esse grupo, mas também mostrando outros personagens, como por exemplo, né, Tiffany, a Nika, Glenn e Glenda. Eu acho que provavelmente é essa organização que eles vão fazer. Mas eu não sei se eu curti muito, né? Especialmente porque eu gosto muito da Tiffany, né? A Nika também é uma personagem incrível, né? A atriz é maravilhosa. E eu acho que não colocar elas aparecendo em todos os episódios é meio assim que uma perda de potencial, sabe? Eu acho que são personagens que são muito amadas. Eu sei, mas conheço assim muita gente que gosta da série do Chuck e que a personagem favorita é a Tiffany. E a gente sabe que além da gente ter a Tiffany, né, ela no corpo da Jennifer Tilly, né, no corpo humano, a gente agora também vai ter a boneca, né? Então a gente viu a boneca lá no primeiro episódio e até agora a boneca não tá tendo muita coisa, sabe? Eu esperava que a gente fosse ver um pouco mais da Tiffany. E eu acho que tem muita gente que é fã da Tiffany que também esperava ver mais dela, né? Então eu tô sentindo essa falta. Mas ao mesmo tempo eu reconheço, assim, que a série não tá ruim, essa temporada não tá ruim nem nada, né? Só pra explicar pra vocês, eu faço essa reclamação, assim, mas enquanto fã, sabe? Porque eu acho que tem tanta coisa, tanto personagem legal e tantos elementos legais, que eu sempre fico sentindo, né, que tá faltando algo, sabe? Que poderia ser melhor ainda. Mas, de qualquer forma, eu ainda achei que esse episódio foi interessante, né? Eu gostei bastante de como ele foi trabalhando a relação entre os personagens, especialmente a questão da Lexi e da Nadine, né? Assim como eu falei no vídeo anterior, eu tava sentindo que uma amizade ia começar a ser construída, né, entre elas. E, de fato, aqui nesse episódio a gente vê muito mais disso acontecendo, né? Eu gostei muito daquela cena que a gente teve das duas no banheiro, né? E a gente também viu, né, na confissão da Nadine, que ela já percebeu que a Alex, ela tá tendo um problema, né, com drogas, que ela tá ali tomando remédio, né, cheirando o pó do remédio, enfim. Ela já percebeu que tem algo acontecendo, ela fala que a família, a mãe dela era uma viciada também, né, e que ela não ia deixar isso passar despercebido, como ela deixou da última vez. Isso também é bastante interessante, que leva a gente a se questionar, né, o que é que aconteceu com a família dela, né, com a mãe dela, porque ela tá ali naquele local. A gente sabe que ela é meio cleptomaníaca, né, que ela gosta de roubar umas coisinhas, mas provavelmente deve ter acontecido algo mais pesado pra ter colocado ela ali naquele instituto, né, religioso. Então acho que vai ser legal a gente ter um pouco mais de explicação sobre isso no decorrer dos episódios. Tô achando, gente, a Nadine uma personagem muito interessante. Eu amei terem colocado ela junto com a Alex, né, pra elas serem amigas. Eu acho que é uma amizade, assim, muito interessante, especialmente porque a gente tá num momento da série em que os personagens, eles estão muito concentrados em coisas diferentes. Então o Jake, ele tá muito revoltado com essa questão do Chuck, ele quer resolver essa questão do Chuck, né? Ele quer descobrir qual é o plano do Chuck, ele quer se vingar por causa do irmãozinho dele que acabou morrendo, né, lá no primeiro episódio. Enquanto o Devon, ele tá se sentindo, assim, muito sozinho, né? A gente sabe que quando o Jake, ele foi adotado por sua foster family, ele acabou se afastando bastante do Devon, né? Ele ficou focando muito ali no seu irmãozinho, enfim, eles acabaram não se encontrando, né? Eles falam sobre isso lá no primeiro episódio, enquanto o Devon ficou sozinho, né, com sua foster family, e ele sente muita falta da mãe dele que morreu, né? A gente inclusive vê nesse episódio o Chuck falando sobre isso, né? Eu matei sua mãe. O Devon, ele fica muito estressado, né? Ele fica querendo logo matar o Chuck. Ele não quer ter aquela coisa de conversinha, de tentar descobrir coisas pelo Chuck, sabe? Ele só quer destruir aquele boneco de uma vez por todas. E o Jake tá em outra vibe, né? Ele quer investigar, ele quer questionar o Chuck, né? Quer fazer tudo interrogatório. E a gente sente que eles não estão tanto em sintonia, né? E a Alex, com essa questão das drogas, os meninos, tipo, nem estão sabendo direito. O Jake, ele chega até, eu acho que a suspeitar lá no primeiro episódio.
Ele percebe assim que tem algo estranho, mas também não conversaram com ela, né? Eles não debateram sobre isso, eles não estão se ajudando, sabe? Eu acho que isso é uma dinâmica interessante, que acontece mesmo em grupo de amigos, né? Ter aquele momento ali, cada um tá meio que muito concentrado na sua cabeça e meio que esquece de trabalhar enquanto grupo, né? Então acho que é legal que apesar da gente ter muita cena deles, que eles estão todos juntos no mesmo ambiente, mentalmente, eles não estão todos juntos, sabe? Eles não estão trabalhando juntos e eu acho que isso é algo que eles vão ter que entender, que eles precisam fazer no decorrer da temporada, né? Eu acho que eles só vão conseguir destruir o Chuck, não de forma definitiva, mas tipo, só vão conseguir vencer na história quando eles começarem a prestar mais atenção uns aos outros e aos problemas que cada um tá passando, né? Mas obviamente ele não vai ser de hora pra outra que eles vão perceber que eles estão fazendo isso errado, né? Vai ser no decorrer dos episódios e eu tô achando que vai ser muito interessante acompanhar isso, né? Assim, tô a ansiedade muito grande pra começar a ver cena deles, assim, conversando e brigando também, que eu sinto que eles vão brigar bastante nessa temporada, né? Eu já tô sentindo que nesses episódios tá estabelecendo vários conflitos entre os personagens. E eu acho que esses conflitos, essas futuras discussões que a gente vai vir a ter com os personagens só vai fortalecer a amizade deles e a relação entre eles, né? Que a gente sabe que isso é importante, faz parte, né, de qualquer amizade, enfim. Então eu acho que vai ser algo muito interessante da gente acompanhar. Mas é como eu falo, já faz 3 episódios que tudo eu digo. Vai ser interessante acompanhar no decorrer da temporada, Mas a temporada já tá quase no meio. Então é por isso que eu tô achando assim meio preocupante o ritmo. Eu entendo que, assim, por uma questão criativa, decidir fazer desse jeito, eu entendo, acho que é interessante. Mas eu fico com aquele medinho, né, de acabar depois, tipo, por exemplo, os últimos episódios serem muito corridos e eles não desenvolverem direito as coisas porque os primeiros episódios foram muito lentos. Porque além da gente já ter, né, vários personagens, vários elementos já interessantes da franquia do Chuck que vieram dos outros filmes e da outra temporada, a gente também tá tendo muita coisa nova agora, personagens novos, né, como por exemplo a própria Nadine, que eu já comentei aqui, que eu tô gostando bastante dela, né, e também o padre Bryce e algumas das freiras, né, além daquele menino Trevor da escola da Lex, né, a gente vê que eles também estão tendo destaque aqui, né, nesses novos episódios. E falando sobre o padre Bryce, né, gente, eu achei muito legal que, assim como eu falei no episódio anterior, né, no meu vídeo anterior, eu comentei que eu achava que ia ter aquela coisa da homofobia, de que alguém ia perceber, né, que o Jake e o Devon eram um casal e isso não ia dar bem, sabia? O negócio ia dar ruim. E nesse episódio já começou a acontecer isso, né? O padre Bryce, ele acaba vendo os 2 meninos se beijando, né, lá na escola. E ele fica chocado, né? Enfim, eu acho que o padre, gente, ele vai tentar fazer Jake e Devon se separarem. Mas eu acho, talvez, que ele não vai fazer isso de uma maneira assim muito explícita, tipo, proibindo eles de serem um casal. Eu acho talvez que ele vai ficar criando intriga pra fazer que os meninos acabem brigando por si só, né? Eu acho que isso seria uma coisa interessante. Nesse episódio eu já senti um pouco dessa vibe, né? No momento que ele coloca o Devon pra ficar lá limpando as coisas na capela, né? Lá na igrejinha que tem na escola, enfim. Então eu achei que ele já tá fazendo um pouco dessa manipulação, né? Até porque, por exemplo, ele deixa o Devon ficar livre, né? Da limpeza ali da igrejinha, quando o Jake, né, ele devolve o boneco. A gente sabe que ele não devolveu, né, o boneco que foi lá sozinho, mas quando ele pensa que o Jake devolveu o boneco, é que ele solta o Devon, né, meio como se fosse assim, fazendo um pagar pelo erro do outro, né, ele tá fazendo essa manipulação que eu acho que vai acabar complicando bastante a vida desse casal, né? Mas eu gosto de intriga, gosto de barraco, então eu já quero ver eles brigando, né? E depois se reconciliando, claro, porque eu chipo o casal, né? Então eu quero que eles fiquem juntos no finalzinho da série. Mas é claro que até o fim dessa história ainda tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra rolar, né? Então eu quero que tenha intriga entre eles, né? Até porque, como eu já falei, também sobre a questão da amizade, essas brigas, esses conflitos acabam fortalecendo as relações. Mas também, né, tem outra coisa que eu queria falar pra vocês nessa questão, assim, da homofobia, que é daquela freira, eu esqueci o nome dela, gente, mas é aquela que é professora, que desde o episódio passado, a gente vai vendo, assim, várias cenas que ela parece ter uma certa afeição pelo Jake, né, ela parece ser bem boazinha. Ela que dá aquela aula pra eles, né, falando dos 7 pecados capitais no episódio anterior, e aqui ela tá mostrando uns desenhos, né, umas artes, umas ilustrações, que a gente vê, né, Jesus crucificado, como se fosse pela perspectiva de Deus, enfim. É interessante, né, que é uma aula, assim, mais de artes, e a gente vê que o Jake tá bem interessado, né. Eu gostei que ela vai lá falar com ele, que se ele estiver sentindo alguma coisa, se ele quiser falar com ela, né, se abrir com ela, que ele pode fazer isso, enfim, ela tá criando essa relação com ele. Eu acho que ela vai ser uma personagem que vai ser legal, vai ser uma aliada no decorrer da temporada, né, e eu comecei a sentir, gente, que eu acho que ela deve ser uma personagem LGBT, sabe, talvez ela seja uma mulher lésbica, e que ela meio que passou por um processo de cura gay, assim, entre aspas, né? Porque ela tá ali naquele ambiente religioso. Ela não parece ser fanática como os outros, assim, o comportamento dela parece ser um pouco mais... Ela parece ser uma pessoa um pouco mais legal. E ela teve essa ligação com o Jake, né? Obviamente, assim, na série até então, a gente acredita que ela não sabe que o Jake é gay, né? Porque a gente não teve nenhuma cena dela vendo ele com o Devon, como aconteceu com o padre Bryce. Mas talvez ela saiba de alguma forma, ela suspeita, ela podia saber alguma informação sobre eles, né? Antes deles chegarem na escola. Então talvez isso também tenha alguma relação
com essa coisa, né, dela ter um carinho maior por ele, né, ter demonstrado mais carinho do que as outras freiras e outras pessoas que estão nesse instituto, né, eu achei isso bem interessante. E também tem um momento, né, que o padre Bryce, ele chega a falar, né, que essa freira, né, ela meio que entende a situação do Jake, enfim. E novamente o padre Bryce, né, ele não fala explicitamente que ele viu o Jake e o Devon se beijando, mas eu acho que o que ele tava meio que tentando deixar ali subentendido é que a mesma coisa aconteceu com ela, né, talvez alguém da igreja tivesse visto que ela era uma mulher lésbica e aí tentaram fazer a cura gay nela, né, pra agora ela virar essa freira que não fica mais com mulher, e enfim, eu acho que seria uma forma muito interessante de abordar essa temática, né, e eu acho que ao mesmo tempo não tiraria o foco, assim, do principal, que é a questão do terror do Chuck, enfim, sabe? Eu acho que isso ficaria sendo um jeito interessante de trabalhar essa subtrama, né? Então, achei super legal e, como eu falei, eu acho que essa personagem vai ser uma aliada, né? Talvez em algum momento ela descubra a existência do Chuck, né? Ela descubra que ele tá vivo e tente ajudar os meninos, né? Eu acho que isso seria muito legal, apesar de que eu não tenho certeza se ela sobreviveria ou não, né? Capaz de ela morrer, porque a gente sabe que tem que morrer muita gente. E já que eu tô falando de morte, né, de defunto, vamos lá falar sobre o Trevor, né, gente? O carinha lá que estudou com a Alex no passado e que agora voltou a encontrar com ela, né, porque ambos estão nesse instituto. E eu achei interessante, né, que ele conta pra ela que a mãe dela perdeu as eleições lá, ela não conseguiu ser a prefeita novamente, né, não conseguiu ser reeleita. E a Alex fica muito triste com isso, né? A gente vê que ela tem uma relação esquisita com a mãe dela, mas de qualquer forma ela continua gostando da mãe, ela sabe que era muito importante pra mãe ser reeleita, então ela fica meio triste. E o Trevor, né, que no episódio anterior ele tentava se passar do bonzinho, que realmente mudou a personalidade dele, assim, mudou o caráter dele depois de ir para aquele instituto. Nesse episódio aqui, ele já começa a mostrar as garrinhas dele, né, e mostrar que ele continua sendo uma pessoa ruim. A gente já consegue ver, né, ele começando a manipular a Alex, né, e ele vê que ela tá usando drogas, enfim, na escola, né, ele começa a dizer que vai contar pras pessoas, enfim, querendo realmente poder controlar ela, né, e ter isso pra ficar chantageando a personagem, né. Eu achei que a dinâmica deles é interessante, né, e mais uma vez, como eu falei no episódio passado, eu acho que algo que aconteceu entre eles dois pode ter feito com que a Alex tenha passado a ter aquele comportamento ruim que ela tinha lá na primeira temporada, né, dela ser uma bully. Então eu espero que tenha algum flashback, né, em relação ao passado dela, quando ela conheceu o Trevor, né, eu acho que seria muito legal, até pra gente voltar para aquele cenário da escola, né, da escola lá da primeira temporada, acho que seria legal, eu gostava daquele ambiente, né, daquele set. Então seria interessante a gente ver um pouco do passado da Alex, né? Mas eu não sei se vai dar tempo pra isso, porque como eu já falei, a gente já tá chegando na metade da temporada, né? Tem muita coisa pra resolver, muita coisa pra acontecer. Mas se eles conseguirem arrumar um tempinho pra fazer um flashback, eu acho que seria muito interessante, né? Eu tô achando super legal a relação deles. E nesse episódio a gente já vê, né, que o Trevor morre, ele é assassinado, né, pelo Chuck. Mas é um outro boneco Chuck que chega depois, eu vou falar sobre isso mais no final desse vídeo aqui. Mas achei a cena em si bem interessante, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de sangue, né? Eu amei que o Trevor morreu de um jeito bem sangrento e bem grotesco. Mas já que eu comecei a falar do Chuck em si, né, vamos para a trama do boneco, né, o que aconteceu com o boneco nesse episódio. Basicamente, né, no episódio anterior, a gente viu que os meninos conseguiram, né, sequestrar o boneco, eles prenderam, né, amarraram o Chuck todinho no quarto, né, e eles estavam todos juntos, né, no dormitório, pensando o que fazer com o Chuck, né, e o Jake, ele quer descobrir qual é o plano do Chuck, né, porque ele estava tirando aquelas fotos, quantos bonecos Chuck existem, né, possuídos, bonecos good guy. E eles também querem saber, né, sobre o Andy. Eu acho também que eles devem perguntar. Espero que eles perguntem, né, e que eles descobrirem a resposta acabe sendo o momento que Andy e Kyle vão aparecer nessa temporada. Mas enfim, né, eles precisam fazer esse interrogatório e obviamente o Chuck não tá colaborando. E aí eles decidem fazer uma coisa assim meio MK Ultra, né, fazer uma tortura ali, uma manipulação, uma hipnose, né, que eu achei bem interessante, uma coisa meio laranja mecânica, né, e foi uma cena assim muito legal. Todo o processo deles, né, tipo, deixando o olho do Chuck aberto, né, as coisas que eles decidiram mostrar na tela. E o próprio Chuck também, né, sofrendo e começando a vomitar, enfim, eu achei isso muito legal, todo o processo, né, e no fim parece que realmente deu certo, eles conseguiram reprogramar a mente daquele boneco, né, o Good Guy possuído pelo Chuck, e o Chuck, de fato, ele tava bonzinho, né, a gente vê que ele tava se comportando. Achei ele bem fofinho, né? E eu gostei que tanto a Nadine quanto a Alex concordaram que ele tava bem fofinho quando ele tava sendo bonzinho, né? Porque, de fato, gente, o boneco, o Good Guy, é muito fofo, né? O meu sonho é ter esse boneco, né? Comprar esse boneco. Que eu acho a cara dele muito fofinha. E ele realmente parece ter mudado. Só que aí tem um momento, né, que eles meio que estão dividindo pessoas pra ficar cuidando do Chuck. Porque eles precisam ir pra aula, né, precisam, tipo, rezar, enfim, aquelas coisas que eles têm lá no instituto. Então, normalmente, eles colocam uma pessoa pra ficar no quarto cuidando do Chuck, enquanto as outras vão fazer as responsabilidades que precisam, né. Então, no início, a Nadine, ela fica cuidando do Chuck e os outros vão pra aula. Aí, depois, eles precisam trocar isso, né, porque a Nadine, ela queria se confessar com o padre.
né? Enfim, que achei inclusive muito engraçada a cena, né? Que ela começa a falar lá com o padre, enfim, e o padre, tipo, querendo correr dela, tipo, meu Deus, mulher, sai daqui, não te aguento mais. Que ela faz o padre, né, como se fosse quase um psicólogo, né? Ela fica contando da vida toda dela quando ela vai fazer a confissão. E o episódio também dá a entender que ela faz a confissão, né, com muita frequência. Então o tempo todo ela tá fazendo. Enfim, ela precisa se confessar, então ela não pode ficar cuidando do Chuck. E aí o pessoal acaba decidindo que quem vai ficar cuidando do Chuck, né, é Alex. E aí a Alex tá lá, mas aí o Chuck começa a ficar falando do Júnior, né, do namorado dela, começa a perguntar. E ela tá muito traumatizada com isso, né, que o namorado dela acabou se tornando um assassino no final da temporada anterior. Ele acabou morrendo, né, na temporada anterior. Então ela se sente muito mal com isso, ela acaba fugindo, né, e aí ela quer se drogar, enfim. Ela acaba deixando o Chuck sozinho. E aí quando eles voltam pro quarto, né, o boneco sumiu. E enquanto isso, né, a gente vai vendo pessoas começarem a morrer, né? Porque primeiro a gente tem a morte do padre, né? Que tava fazendo lá, tava ouvindo a confissão da Nadine, né? A Nadine, ela tá lá contando tudo que tá acontecendo com ela. Eu achei interessante que ela já falou tudo, né? Que a Alex tá usando droga, que teve o boneco Chuck, ela conta tudo. Mas eu acho que, segundo as regras assim, da religião, enfim, eu acho que o padre não pode falar o que a pessoa conta na confissão, né? Então meio que tá protegido, apesar dela estar contando pra alguém, é uma coisa que deveria estar protegido, né, que ele não iria falar. E agora que não vai falar mesmo, né, porque o Chuck acaba entrando ali no negócio do confessionário e matando o padre, né, sufocado. Eu achei essa cena bem legal, assim, né, da Nadine falando de um canto e o padre morrendo aqui do lado e ela sem perceber. Eu acho que o ambiente do confessionário, né, de você ter aquela coisa, tá duas pessoas lado a lado, mas tem aquela proteção aqui que você não consegue ver quem tá do outro lado, eu acho que isso é sempre muito legal pra gênero de terror, né? Existem outras histórias de terror que a gente tem momentos interessantes, né, nesse ambiente, né, do confessionário, então achei muito legal que isso aconteceu aqui na série do Chuck, e achei a cena da morte muito legal. Eu só não entendi porque a Nadine depois ela acaba pegando as pedrinhas, né, do crucifixo que o Chuck usou pra matar o padre, né? O crucifixo acaba estourando, né, cai as bolinhas no chão e ela vai guardando. Eu acho que isso vai ser importante em algum futuro episódio, porque como eu falei no vídeo anterior, né, eu acho que o Chuck ele vai tentar culpabilizar os meninos, né, essas crianças, os jovens aqui, pelas mortes que estão acontecendo. Então talvez ela ter pego aquelas bolinhas do crucifixo pode servir futuramente, né, para ser uma prova contra ela, para mostrar que foi ela mesma que matou o padre, né? Então achei isso interessante aí da gente perceber, né? E depois, como eu já falei, a gente teve a morte do Trevor, que foi uma morte que foi muito grotesca, muito sangrenta, mas que eu confesso que na hora que eu vi eu achei muito bizarra e um pouquinho forçada. Que a gente vê, né, que ele vê o Chuck, né, a gente não enxerga o Chuck, né, mas a gente sabe que é o Chuck que tá entrando no quarto. E aí o Trevor começa a levar murro e sai voando, assim, com o murro que ele leva. Aí depois o Chuck dá um murro no peito dele, né, que abre o peito dele, assim, estoura, sabe? Você vê o coração, você vê tudo dentro ali. Foi uma cena que eu achei muito legal pela questão do gore, né, pela questão da violência em si, que, como vocês sabem, que eu acho divertido. Mas eu tava achando meio forçado. Tipo, como é que o Chuck tá com essa força todinha, gente? Tá muito sem noção, né? E aí, quando chega no final do episódio, né, eu gostei que a gente teve uma explicação sobre isso e foi uma explicação muito bizarra e surtada, né? A gente vai vendo que tá o Chuck que sofreu o experimento lá, o processo, né, do MK Ultra, enfim, a hipnose, que virou bonzinho. De fato, ele tá bonzinho, né? A gente vê que ele mesmo foi pra sala do diretor e ficou lá na mesinha para ser entregue, né? E o Jake não ficar de castigo, enfim, não ter nenhuma culpa, né? Com o diretor não culpar ele por nada, enfim. Então o boneco acabou voltando pro escritório, né, do diretor. E aí o Chuck que matou o padre e que matou o Trevor, ele acaba indo também pra sala do diretor e a gente vê o encontro de Chucks. E é nesse momento que a gente vê a diferença, né, gente? Que esse Chuck que tá agora, que foi enviado, né, pra o instituto, ele é um Chuck todo fortão, todo musculoso. Eu achei, gente, isso muito escrotíssimo. Me lembrou uma mistura, assim, tipo do Good Guy normal, né, com o He-Man, o boneco do He-Man. Não sei se vocês já viram o boneco do He-Man, é um boneco, assim, todo fortão. Então eu achei muito ridículo, mas eu achei super legal, porque me lembrou a vibe de dois filmes especificamente da franquia do Chuck, né, que é A Noiva de Chuck e O Filho de Chuck, que são dois filmes, né, que são mais pro lado, assim, da comédia, né, de um humor mais ácido, assim, né, mais engraçado e bizarro e louco, né, então eu achei interessante, porque eu gosto bastante desses filmes, Noiva de Chuck e O Filho de Chuck, né, eu achei interessante o Don Mancini ter trazido um pouco mais desse humor escrachado, né, inclusive algo que eu senti
Nessa temporada, até então, nesses 3 episódios, eu senti que não tá tendo tanto terror, assim, eu não tô achando tão assustador. Eu acho que a primeira temporada, ela tinha uma coisa, assim, mais creepy, né? Especialmente porque nos primeiros episódios, o Chuck, ele não ficava aparecendo tão explicitamente, assim, conversando e falando coisas o tempo todo, né? Tinha ainda alguns momentos que o Chuck ficava lá parado, com um boneco normal, e aí coisinhas aconteciam. Do jeito que era, né, lá nos primeiros filmes do Brinquedo Assassino, né? Então eu achava isso legal na primeira temporada, mas aqui nessa segunda temporada tá parecendo mais com os filmes mais recentes, né? Ou melhor dizendo, com o filme ali anos 90 e início dos anos 2000, né? Noiva de Chuck e o filho de Chuck. Eu acho que isso é interessante, mas eu não sei se todo mundo vai se agradar, porque eu sei que algumas pessoas não curtem esse lado mais voltado pra comédia da franquia do Chuck, né? Eu achei que esse episódio, por exemplo, teve vários momentos engraçados, né? Feita a própria cena da Nadine indo lá falar com o padre pra se confessar, enfim. Eu achei tudo aquilo foi feito, construído de um jeito que é muito cômico. E eu não sei se é exatamente isso que a maioria dos fãs tá querendo com essa temporada, né? Então talvez algumas pessoas se desagradem, mas eu particularmente achei muito divertido, né? E eu tô com muita vontade de ver como é que essa história vai continuar, né? E o que é que esse Chuck fortão musculoso vai fazer. Mas então, né, gente, era basicamente isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre esse terceiro episódio da segunda temporada do Chuck, né? Eu achei muito legal. E agora eu vou focar no outro vídeo, né, que é o vídeo de American Horror Story, que hoje, além de ter tido episódio novo de Chuck, também tem 2 episódios novos, né, da 11ª temporada de American Horror Story, que vai ser o meu foco agora, né? Vou tentar editar pra postar aqui o mais rápido possível no canal. E é isso, né? Se vocês gostam de Chuck, não deixem de se inscrever por aqui pra não perder os próximos conteúdos. Até mais!